Vamos lá então, Andreasa, seguindo aí mais uma rodada sobre a fala do Bolsonaro e os nomes que a gente apresentou agora como futuros prováveis ministros. Acho que a Vera colocou bem a questão dos discursos. O primeiro, a live, foi fraco, eu achei insuficiente. Ele já era presidente eleito, já não se fala nessa condição para segmentos da sociedade, não existe mais o eleitor do Bolsonaro, uma vez que o sujeito se torne presidente do Brasil, presidente eleito, falou em público, falou para todo mundo. Então acho que houve um equívoco ali, porque acabou sendo a primeira manifestação pública do presidente eleito. Aquela live improvisada com um discurso, com uma retórica eleitoral excessiva, descabida. O segundo, supostamente o oficial, mas não foi o primeiro, o segundo, lido, foi um bom discurso. É preciso reconheçamos aqui. Um bom discurso endereçando os elementos mais importantes, os desafios mais importantes, os compromissos fundamentais de um presidente da República. Nenhum favor assumir compromisso com a liberdade e com a Constituição. Então, muito bem encaminhado. E aí a gente chega, Silvio, a uma outra entrevista ontem, uma outra fala muito boa que foi a do Paulo Guedes. Eu estou falando sobre ela, a entrevista que ele deu, para tratar da formação do governo desse período de transição. O Paulo Guedes falou ontem tudo aquilo quanto eu esperava. E o mercado também. Falou sobre compromisso primordial com a reforma da Previdência, diminuição do Estado e enfrentamento, obviamente, da questão fiscal, do problema fiscal grande do Brasil. A formação dessa equipe de transição, coordenada pelo Onyx Lorenzoni, parece que ele gosta de ser chamado de Onyx, então Onyx será indicativo do poder político que esse deputado terá no governo Bolsonaro. Mas ele tem falado demais a respeito de economia e, de alguma maneira, encaminhando alguns conflitos com o Paulo Guedes. Paulo Guedes deu essa boa entrevista ontem, importante sinalização para o mercado, porque, vejam, não é uma questão ideológica, a reforma da Previdência tem que ser feita, não pode ser brincadeira. Dito isso, no dia seguinte, o Onyx Lorenzoni vem novamente relativizando e interferindo na agenda econômica. Há evidentemente um conflito aí para o qual Paulo Guedes ainda não se lançou. Sabiamente ainda não se lançou. Nessa equipe de transição, temos o Onyx, poderoso, falando demais. Temos o Paulo Guedes, supostamente a partir de amanhã, numa reunião, já apresentando ao Brasil alguns nomes da sua equipe econômica. Importante informação amanhã. E temos uma figura muito importante que será grande nesse período de transição, o general Augusto Heleno, que foi cotado para o Ministério da Defesa, mas eu tenho dúvida se ele assumirá essa pasta. Acho mais provável que alguém sob sua zona de influência o faça e ele venha ocupar uma pasta estrutural, algo ligado à infraestrutura, talvez à energia. Esses três, muito mais do que o Bebiano, que me parece politicamente num plano inferior, esses três vão dar a carta e algum grau de disputa política nesse período de transição. Mais uma coisa sobre Magno Malta, não me surpreenderei se nós tivermos em breve um Ministério da Família, exatamente isso, coordenado, e do bem-estar social, algo assim, comandado por Magno Malta, porque esse problema é um problema, Bolsonaro tem outros no seu núcleo duro, esse problema vai ter que ser resolvido com o Ministério. É tomar lá da cá, de alguma maneira.